Olá a todos, eu, Letícia, a Bianca e a Larissa falaremos hoje sobre a bioquímica por trás da kombucha. Para quem não conhece, a kombucha é uma bebida resultante da fermentação de um chá açucarado pela presença na simbiose de bactérias, fungos e leveduras. E é esse o foco do nosso trabalho presente, conhecer mais sobre processos fermentativos, químicos, bioquímicos presentes nessa bebida que está cada vez mais se disseminando. Podemos observar, então, que nos últimos anos houve um fortalecimento da relação de alimentos e saúde, principalmente com alimentos e bebidas funcionais, que é o caso da kombucha, as quais têm função terapêutica, ação bioativa e probiótica, promovendo o equilíbrio microbiano intestinal. Vemos nas imagens e nos vídeos o Scooby, ou a chamada mãe de kombucha. O que é? É esta linha branca que vocês estão vendo, que é formada, então, como base a presença da celulose bacteriana cristalina. Acredita-se que a origem da kombucha seja chinesa e que ela tenha surgido aproximadamente 200 anos antes de Cristo, e ela era usada pelos imperadores da época como um elixir da vida. E como a kombucha atua no nosso corpo? As bactérias do intestino elas vão metabolizar vários substratos através do processo de fermentação e formar produtos finais como ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, o budirato, propionato, além de gases que contribuem no atendimento energético da pessoa. Vemos então que o nosso metabolismo possui duas vias, o anabolismo e o catabolismo, produzindo e gastando energia. Então, para a gente fazer a kombucha, a gente precisa ferver a água, logo em seguida adicionar chá, tampar e esperar 5 minutos. Depois esse chá deve ser coado, acrescentado o açúcar misturado bem para que ele seja diluído. Depois ele deve ser novamente coado com filtro de café, tampado e esperado esfriar. Quando ele já estiver frio, ele deve ser botado em um vidro de boca larga junto com a mãe de kombucha. Esse vidro ele deve ser coberto com um pano de algodão ou guardanapo de papel e prendido com um elástico e deixado em temperatura ambiente. Depois de uma semana, deve-se confirmar se a mãe de kombucha está num aspecto bom, clara e gelatinosa, e se o sabor é ácido, mas ainda assim adocicado. Então, se ela estiver num bom aspecto, deve ser guardada na geladeira e consumida em uma semana. Então, novamente, essa é a mãe de kombucha que está sendo adicionada ao chá. E pequenos pedacinhos caem, que são probióticos que promovem os benefícios à saúde. E é muito importante que ela seja bem vedada, bem fechada esse vidro, para que ocorra a fermentação de maneira correta. E também a kombucha ela pode ser feita com diversos tipos de frutas. Então, durante a fermentação, os probióticos presentes na kombucha, provenientes daquela simbiose de várias espécies de levedura, fungos e bactérias que a gente já comentou, elas irão metabolizar ácidos como o lático, o málico, o zálico, o piruvato, além de açúcares como a sacarose, a frutose, a glicose, etanol e o dióxido de carbono. Iremos comentar mais essas fases da glicólise. Os açúcares, como a gente sabe, são carboidratos como a sacarose, a frutose e a glicose. A frutose em si é um açúcar naturalmente presente nas frutas e poderá estar presente no chá, por exemplo, na kombucha. Falando mais sobre o processo, a levedura inicialmente irá metabolizar a sacarose, então pela quebra da frutose, e glicose para a fonte de combustível na respiração celular, e da qual ela vai criar então um dióxido de carbono no final. A glicose, como sabemos, é uma das fontes principais e primárias de energia da maioria das formas de vida e ela estará armazenado no corpo do glicogênio. Na fermentação, a glicólise é metabolizada em ácido glucurônico. Aqui a gente vê a diferença da estrutura molecular da glicose e da frutose. A seta indica a fosforilação da glicose, que acontece quando a glicose é ativada para que outras reações pela sua fosforilação do carbono 6, formando então a glicose 6-fosfato, que será doador de fosfato para o ATP. É uma reação irreversível. Depois a gente vê
a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, que ocorre quando a enzima isomerase da isócifosfato catalisa a isomeração agora reversível da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Aqui a gente vê a estrutura molecular da glicose e frutose. Continuando essa sequência de degradação da glicose, a frutose 6-fosfato, como vimos, é a intermediária. Aqui. Seguindo a glicose, ela chega ao piruvato, quando é oxidado, ele é arranjado para produzir moléculas como ácido pirúvico. A seta indica, então, que o piruvato pode ser convertido em etanol e dióxido de carbono, como é o caso das leveduras ou lactato também. Como o processo ele é anaeróbico, sem oxigênio, quando ele resulta na formação de lactato, chamamos de fermentação lática. E quando a gente resulta em etanol, chamamos de fermentação alcoólica. O piruvato ele é convertido em ácido lático pela enzima lactodesidrogenase, que está aqui, que consequentemente produz e consome NADH. O dióxido de carbono, CO2, ele está circulado, pois ele é importante para uma das principais características da kombucha, que é o gás. Quem já consumiu sabe que ele é muito similar com o refrigerante, a kombucha então tem um pouco de gás. Ele vai estar aí porque um grupo carbonila ele é removido do piruvato e libera dióxido de carbono. Em outro esquema aqui, vemos novamente quando o lactato é convertido e produz e consome também NADH. Essa liberação de energia que vemos é proveniente da quebra desta molécula. Vemos então os ácidos orgânicos que impactam na característica do gosto ácido da kombucha. Junto com esse gosto ácido, ela é uma bebida adocicada e carbonatada. Observamos também a fermentação anaeróbica. E na kombucha estão presentes muitas bactérias ácidas. Então, as bactérias ácidas mais estudadas são as do grupo Glucanacetobacter, que possuem diversas funções. Então, elas podem converter o sorbitol em sarbose, e a sarbose é utilizada pela indústria na produção de vitamina C. Elas também podem produzir espolissacarídeos, como a celulose, e também é notada a presença de enzimas, como a álcool desidrogenase, que converte o álcool em acetaldeído, e o aldeído desidrogenase, que converte acetaldeído em acetato. Então, eles podem ser usados em fármacos e também em alimentos. E essas são as referências que a gente usou para o nosso trabalho, e muito obrigada pela atenção de vocês.